Sejam muito bem-vindos ao segundo vídeo da minha série que explico sobre o uso de máscara e atividade física. Para quem ainda não assistiu o primeiro vídeo, deixarei o link na descrição. Nesse vídeo irei falar um pouco sobre qual é a chance de pegar coronavírus com ou sem máscara em ambientes abertos ou fechados. Fala pessoal, aqui quem fala é o Dr. Alberto Decardi, do canal Ortopedia, Esporte e Saúde, o canal que a gente discute assuntos de interesse no mundo do esporte e do condicionamento físico, sempre com um bom embasamento técnico e científico. Se você é novo por aqui, não se esqueça de se inscrever no canal e deixar o seu like no botão abaixo. Em agosto de 2020, o British Medical Journal publicou um interessante artigo que avaliou o risco de se contrair coronavírus com ou sem máscara em ambientes abertos ou fechados. Além disso, esse artigo também avaliou se nos ambientes haviam pessoas falando alto ou se estavam em silêncio. Essas informações são muito importantes, pois como vimos no primeiro vídeo, nós eliminamos gotículas no ambiente quando falamos, cantamos ou gritamos. E essas gotículas de água vão transitar nesse ambiente muitas vezes por um período superior a 3 horas, principalmente se elas forem gotículas pequenas que se evaporam. Basicamente, os pesquisadores estimaram o risco de infecção pelo novo coronavírus em uma série de ambientes, considerando o que se sabe sobre a fisiopatologia da transmissão do SARS-CoV-2. Essas estimativas levaram em consideração pessoas assintomáticas, pois partiu-se do princípio que quem está sintomático ficará isolado em casa e não vai frequentar espaços públicos. Nessa tabela, a cor verde significa risco baixo de infecção, a cor amarela, risco moderado e a cor vermelha, risco alto. Observe que num local aberto com baixa ocupação e que as pessoas ficam em silêncio, o risco de contrair coronavírus quando se usa máscara é muito baixo. Porém, se no mesmo ambiente não utilizarmos a máscara e as pessoas estiverem falando, esse risco já se torna moderado. Isso se aplica a um ambiente externo, como uma quadra ou um parque, por exemplo. Agora vejam que, mesmo utilizando máscara num local mal ventilado, com muitas pessoas falando alto, esse risco já é alto. Isso se aplica a uma academia fechada e com baixa ventilação. Essa noção é importante uma vez que entendemos que o risco aumenta na medida que estamos confinados em locais fechados e com muitas pessoas falando. Com esse raciocínio, o local considerado de maior risco para frequentar atualmente é um restaurante, por exemplo, porque muitas vezes é um local fechado com muitas pessoas falando e não utilizando máscara enquanto estão comendo. E essa tabela é muito explicativa e faz sentido ter ela em mente quando formos praticar atividade física tanto indoor como outdoor. Uma vez que entendemos que a partícula do vírus é eliminada pelas nossas vias aéreas e que o uso de máscara comum não impede a passagem de uma porcentagem razoável dessas partículas, é importante compreendermos o quão exposto nós estamos no ambiente que escolhemos frequentar. Vou deixar aqui na descrição o link para quem quiser ler o artigo completo, original, e estudar um pouco mais essa tabela. Por isso, quando você for decidir o ambiente que você vai praticar atividade física, tenha em mente o quão exposto você estará lá, utilizando ou não a sua máscara. No próximo vídeo, vamos conversar um pouco sobre quais efeitos cada tipo de máscara traz ou não à atividade física. Gostou do vídeo? Não se esqueça de dar seu like e deixe seus comentários. Quer ser avisado sempre que sair um vídeo novo? Clique no sininho e receba as notificações do canal. Um forte abraço e até a próxima!